Jesus bem forte agora. Glória a Deus. Eu vou lá pra frente. Eu vou ficar na minha. Glória a Deus. Bota bem aqui, cara. Bota bem aqui, fica bem aqui. Evangelho de João, capítulo 1, irmãos. Amém? E ali? Vai pra lá, Deus, cadê? Evangelho de João, capítulo 1 e também o versículo 1. Amém? Vamos lá meditar um pouco na palavra de Deus. O evangelista João, ele narra acerca da missão de Jesus. Ele narra acerca do batismo de Jesus, o encontro de Jesus, o primeiro milagre de Jesus em Borda das Galileias. Ele narra o sacrifício vicário do Senhor Jesus. E nessa noite nós vamos entender um pouco sobre a restituição, por que a gente sempre está falando do Senhor Jesus. João 1 diz assim, que achou de... Vocês têm Bíblia? Quem tem Bíblia, levanta a mão. Pouca gente tem Bíblia. Invista, irmão, no reino de Deus, amém? Comprar uma Bíblia não é pecado. Pecado é você não ler ela, viu? Glória a Deus. Amém? Vamos lá, diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez foi feito. Sem ele nada do que se fez foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Quem entendeu, diga amém. Amém. A luz, essa luz é chamada Cristo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome. Os que creem em seu nome. Olha, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, clamando, dizendo, esse era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todos nós recebemos também da sua plenitude graça sobre graça. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Amém. Vamos saudar essa palavra em nome de Jesus. Aplauda ela. É mesmo. Eu quero falar dessas duas coisas aqui, irmão, da lei e da graça. São duas coisas distintas. Dois temas muito distintos. É coisa muito interessante que nós precisamos aprender. Muitas vezes nós estamos na igreja e não sabemos o que vamos fazer, não sabemos qual é a nossa atitude, não sabemos qual é a plenitude do tempo, não sabemos por que nós estamos na igreja. Às vezes é só para ouvir a palavra, não. Se nós começarmos a estar amortecidos, só ouvimos a palavra, nós vamos virar maracujá murcho, tá? E não vamos ter mais nada, vamos ficar murchos,
só ouvindo, absorvendo e depois jogando fora. Ou seja, vamos ser crente na hora do culto. Depois do culto somos as mesmas pessoas. E isso é uma grande preocupação da igreja nos últimos dias. É uma grande preocupação da verdadeira igreja de Cristo nos últimos dias. Será que nós estamos pregando o evangelho? Será que esse evangelho está sendo edificado? Ou será que Jesus disse, não lancei espera para os porcos? Será que alguém está ouvindo o evangelho, está deixando no ouvido, saindo pelo outro e passando por outro e indo embora? Se for assim, não compensa. Precisamos entender se esse evangelho verdadeiramente está sendo edificado no coração das pessoas. Porque se estiver sendo edificado, vai haver um crescimento espiritual. Quem entendeu, diga amém. Amém. A palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui, olha o que João fala. Ele diz assim, no princípio era o verbo, quem estava falando, o Senhor Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando era no princípio, há 6.000 anos atrás. Quando João estava escrevendo, o Senhor Jesus estava falando isso há 4.000 anos atrás. Que ele era no princípio. Antes de todas as coisas, Jesus já existia. Jesus já era. Jesus já estava com o Pai. As pessoas têm uma visão errada. Jesus não nasceu de Maria, irmão. O Jesus que nasceu de Maria foi Jesus homem. O Jesus verdadeiro, ele já era antes da fundação dos séculos. Ele já era antes, ele já existia, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, antes da fundação do século. E aquele que nasceu de Maria, pastor, foi o próprio Deus que encarnou ele para que ele venha salvar os nossos pecados. Mas ele não é natural de Maria. Deus usou a Maria pelo Espírito Santo para nascer o Filho do homem. Ou o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas nada do que foi feito no princípio foi feito sem ele. Alguém está entendendo? Nada que foi feito no princípio foi feito sem ele. A Bíblia diz que enquanto no princípio era o verbo, enquanto Deus estava fazendo as coisas, ele estava se alegrando do que Deus faria. Olha que coisa. Já estava. E a Bíblia diz, em Gênesis 2, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando em eternidade. Nós estamos falando de algo que já existia. Nós não estamos falando de algo que nasceu há 2.000 anos. Nós estamos falando de algo que foi criado, algo que já era antes da fundação. No princípio era o verbo, ou a palavra, que é Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a luz do mundo que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele ilumina todo, independente de como seja bom, que o homem seja mau, que o homem seja preto, que o homem seja branco, que o homem seja rico, que o homem seja pobre. Ele ilumina toda. A Bíblia diz que ele dá o sol para os bons e para os maus, mas a salvação para aquele que crê. Glória a Deus. Então, é uma coisa muito interessante. Ele já veio, e ele veio num propósito, num intuito para os seus, que era para os judeus, que vinha essa profecia, que da descendência de Davi nasceria o Salvador do mundo. Só que teve um erro de cálculo e ele os judeus não receberam como o rei. E fizeram o quê? O mataram, o crucificaram. O próprio judeus com os romanos mataram. Aí no versículo número 11 ele diz o seguinte, olha, versículo número 11 ele diz: veio para o que era seu, mas o seu não receberam. No versículo número 12, todos quantos receberam, recebeu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora eu quero falar uma coisa para vocês, isso é muito sério. Isso aqui é uma coisa muito séria. Não é de brincadeira. Por causa do escândalo do Evangelho, por causa das brincadeiras do Evangelho, por causa do Evangelho estar sendo banalizado, por causa de muitos caras sem caráter, sem vergonha, as pessoas não estão dando mais valor ao Evangelho. Mas o Evangelho não perde o seu valor nunca e jamais. O Evangelho de Cristo, ele é poderoso, não é para qualquer um. Alguém que se titula Filho de Deus e faz errado, logo a capa cai. Alguém sabia disso? Não vai muito longe. Porque o Evangelho de Cristo é para quem é enviado, não é para quem quer. Louvado seja Deus. Aí deixa eu falar uma coisa para você. Alguém pensa que nós estamos aqui de brincadeira.
Alguém pensa que talvez nós vemos aqui, preste bem atenção. Olha, o propósito de Deus para cada vida. Eu sempre pergunto isso, daqui a 100 anos nós estamos vivendo. Daqui a 200 anos nós estamos vivendo. Daqui a 1000 anos você está vivo ainda, sabia disso? Daqui a 10.000 anos você está existindo ainda. O Deus fez o homem alma vivente, eternamente. Deus não fez o homem temporário, Deus fez o homem alma vivente. Aí sempre eu faço essa pergunta para os irmãos, daqui a 100 anos onde você vai querer estar? Já imaginaram? Daqui a 1000 anos, onde você vai querer estar? Daqui a 10.000 anos, onde você vai querer estar? Daqui a 100 milhões de anos, onde você vai querer estar? E uma coisa é certa, se não receber Jesus como Salvador, só existe 2 caminhos. Só existe quantos? 2. Não se engane. Ele veio para os judeus, mas ele não recebeu, então todos quanto nele creu, recebeu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que creem no seu nome. Então nós não estamos preparando para você ser uma bênção aqui na terra. Lógico que isso vai começar. Nós estamos preparando para você enriquecer aqui na terra. Para quê? Quando você morrer, vai olhar para a sua ganância. Que adianta você estar correndo atrás de bens materiais quando você morrer? A gente está preparando para a tua eternidade. Foi o que Jesus fez. O Adão destruiu a nossa eternidade. Na desobediência, Jesus veio para restituir a nossa eternidade. Então, até no cemitério, eu não estou muito preocupado com você. A minha preocupação é depois do cemitério para lá. Aí alguém pode dizer, não, depois que eu morrer, eu faço o que quer, e a tua alma? O teu corpo, ele vai para o pó, os vermes, não é coisa da terra, o próprio verme vai comer teu corpo. Mas no dia de juízo, ele vai ser restituído, segundo diz a Bíblia, e vai dar conta diante de Deus juntamente com a tua alma, e vai viver eternamente. Porque a morte é o salário do pecado do Adão, não é do nosso, o salário do pecado do Adão. Nós morremos por causa do pecado do Adão e Eva. Então nós precisamos entender que daqui, depois que você chega, que você sai da tua casa, que haja uma fatalidade, ou uma enfermidade, uma patologia, que você venha a óbito, todo mundo pode estar do teu lado, orando por você, rezando por você, abençoando você, abraçando você, você sente. Só que depois, olha aqui, depois que você fecha os seus olhos, que você passa para o outro lado, não vai existir mais alegria. Não vai existir, você não vai escutar ficando alguém dizendo, olha, intercede a Deus por mim, e não tu tá estrelinha. Não existe isso. Isso são coisas satânicas para iludir as pessoas, para que as pessoas não venham ao pleno conhecimento da verdade. Não vai existir alguém, mais uma estrelinha no céu subiu. Mentira, não tem isso. Não tem isso, gente. Nós precisamos entender a verdade. Glória a Deus. A Bíblia diz, morreu com Cristo. Paulo disse, eu prefiro morrer com Cristo. Eu prefiro morrer aqui para morar com Cristo na glória. Salmo de número 9, versículo 27 diz, olha, e herdarão o inferno todos aqueles que esquecem de Deus e não obedecem a sua palavra. Irmão, isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa séria. Nós temos liberdade para escolhermos. Nós temos liberdade para nós escolhermos. Mas muitas vezes nós achamos, eu fico até atônito, porque muitas vezes nós achamos, não, o pastor prega duro demais, o pastor pega uma palavra muito... E aí, qual é a palavra que vai nos libertar? Se conhecereis a verdade vos libertará. E como nós vamos conseguir aqui no versículo de número 18, que diz assim, preste atenção, versículo de número 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça. Olha, é uma coisa muito interessante. As pessoas pensam que se eu cumprir os 10 mandamentos, eu vou para o céu. Vou? Vou, irmão? Não. Tem pessoas que estão dizendo que se guardar o sábado, vai para o céu.
Tem pessoa que está dizendo que botar um véu na cabeça vai para o céu. Tem pessoa que está dizendo que se não trabalhar tal dia vai para o céu. Irmão, se não tomar Coca-Cola, isso tudo é heresia. A Bíblia não fala nada disso. Nós precisamos ler a Bíblia, entender a palavra de Deus, examinar as Escrituras, porque é dela que vem o reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. E tem mais uma coisa. Quem está aqui tem a oportunidade de estar aprendendo e estar ouvindo e ser transformado. No dia de juízo não tem como dizer, eu não ouvi. Essa é a palavra, essa era a mensagem de Billy Graham, viu? Billy Graham ele não chegava a dizer, não, Deus vai te abençoar, Deus vai derramar bênção. Era o Evangelho. E quando o Billy Graham pregava 20 minutos, 1,5 milhão de pessoas aceitavam Jesus. Porque as almas têm sede de Jesus. O corpo tem sede das coisas da terra, mas a alma tem sede do que é espiritual. Alguém está entendendo? Amém. A alma não tem sede de arroz, não tem sede de feijão, não tem sede de dinheiro. O corpo sim, porque o corpo é ganancioso. E nós se enganamos pensando que nós temos um corpo, fazendo com que o corpo pede, com o corpo quer, com o corpo se deleita e a alma se fere. Mas não, a nossa alma está no nosso corpo emprestado por alguns dias. Logo, logo ele vai voltar para a terra. E ela vai esperar até o último dia de juízo para ele voltar, para receber ele e ir para onde ela merecê-lo. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo. Eu vou falar de graça e de lei. Se nós, presta atenção, se nós, a Bíblia diz, Deus deu os mandamentos, que para nós aqui, romanos, é 10, mas para Israel é 613. Está lá no livro de Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 20. Primeiro mandamento, não farás para ti outro Deus, em cima do céu nem embaixo da terra, semelhança alguma, porque eu sou o único Deus. Segundo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu força e de todo o teu coração. Terceiro, não tomar o nome do Senhor em vão. Segundo, guardar domingo e festa. Terceiro, aquele negócio lá, né? Você sabe como é que é. Vamos lá. Se eu fizer, não adulterar, não desejar mal, não cobiçar, não matar. Se eu não fizer nada disso, não estou fazendo nada. Por quê? A graça é o seguinte. O Senhor Jesus fala em Mateus 5 o seguinte. Na lei está escrito, presta atenção, na lei está escrito, não matarás. É um mandamento, é ou não é? Na lei está escrito, a lei foi dada para quem aqui? A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade é dada por meio de Jesus. Você quer a lei ou quer a graça e a verdade? Você que escolhe, você quer ficar na lei, fica no velho. Fica guardando o sábado, você fica fazendo as coisas de lá, né? Agora, se você quiser a graça, é com Jesus. O sábado não vale mais de nada para nós. O próprio Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Quem usa véu na cabeça, a Bíblia diz que aquele que tem poder não precisa de véu, porque já tem cabelo no lugar do véu. Então as pessoas ficam abrindo igreja, fazendo coisa aí, sem saber, fica dizendo que não é certo. É polêmico fazer o quê? É Bíblia, mas é verdade. Nós não podemos estar omitindo verdade. Olha, aí deixa eu falar uma coisa para você aqui. A graça sobre graça. Alguém pensa que a graça, não, eu posso pecar e posso pedir perdão. Não, preste atenção. Graça sobre graça. A lei, olha o que Jesus falou na lei. Na verdade, eu vou dizer que na lei está escrito, não matarás. Se você matar, quebrou o mandamento, amém? Na graça, olha como é difícil. Preste atenção. Eu, porém, vos digo que se tu se irá contra teu irmão, tu já é um assassino. E a Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino de Deus. Quem tem raiva de alguém aqui, levanta a mão. Deus conhece o nosso coração. Alguém entendeu, irmão? Olha. A bicha quer descer direto. Na Bíblia está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se irá contra seu irmão, será um homicida. E qualquer que chamar o seu irmão de louco, é réu no inferno. E aí, irmão? É graça. Alguém está entendendo? Na lei está escrito, ó, João 5, na lei está escrito, não adulterais. Todo aquele que adulterar será réu de morte.
Na verdade, eu vos digo que se tu só pensar, olhar para uma mulher e pensar mal dela, tu já cometeu? Hã? Alguém entendeu? Só tu olhar para uma pessoa e desejar, tu já cometeu? Adultério já é de inferno. Alguém entendeu aí? Alguém pensa que a graça é boa. Sabe o que é a lei? A lei era comprando a dinheiro. Quem matava tinha que morrer. Quem roubava tinha que devolver. Se você roubasse um boi do seu vizinho, tinha que devolver 2 bois. Se você estrupasse uma mulher, você tinha que dar a irmã, morrer e ser preso. Na graça, só você olhar, você já cometeu adultério. Está bem entendido? Só você olhar, você já cometeu adultério. Na lei está escrito, ama o teu irmão, aborrece o teu inimigo. Esse não é? Na lei de Moisés. Ama o teu irmão e aborrece o teu? Na lei está escrito, ama o teu inimigo, faz o bem aos que te perseguem e ora pelos aqueles que estão querendo o teu mal. Alguém pensa que ser cristão é brincadeira? Será que alguém pensa que ser cristão é só estar na igreja e amanhã lá em casa é a mesma pessoa? Mesmo ódio, maldição, os mesmos atos, os mesmos pensamentos, sem transformação. E como que eu vou ser transformado por isso aqui? O Senhor Jesus falou em João 3,3, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Alguém pensa que nascer de novo é aceitando Jesus e descer as águas, né? É só aceitou Jesus e foi batizado, está tudo bem. Não, irmão, tem tanta pessoa que aceitou Jesus, tem tanta pessoa que desceu as águas e está fazendo tantas coisas feias, tantas coisas erradas que são absurdos. Não aceitou Jesus, não nasceu da regeneração da palavra. Quando o Senhor Jesus falou, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ele começa a falar isso, a regeneração da palavra de Deus. Lá em João 8,31, ele diz assim, você já está limpo o carro da lavagem da água que eu vos tenho pregado. Se a água, se a palavra de Deus não limpar o nosso pecado, não tem como. Não tem como. É por isso que tem pessoa que fica na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, é obreiro, e depois se desvia, faz tudo que é ruim, aí fica, vem e volta, vem e volta, vem e volta, até que o diabo está brincando, então eu vou antes de você se vão tragar tua alma e levar para o inferno. Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao redor de nós procurando quem possa tragar, e alguém brinca de ser cristão, irmão, é a coisa mais perigosa do mundo. A Bíblia diz, terrível coisa é cair na mão do Todo-Poderoso. Alguém pensa que abrir uma igreja é só alugar um salão, pronto, bota um pastor, bota uma bola lá e tá bom. Vocês sabem como é meado, né? Vocês sabem que a coisa não é de brincadeira, né? Não é de brincadeira. Porque a palavra de Deus, ela necessita, ela precisa ser pregada. E para ela ser pregada, alguém tem que ser chamado. E para alguém ser chamado, alguém tem que ser buscado. E para alguém ser buscado, alguém tem que ser capacitado pelo próprio Deus. E Paulo diz, todo aquele que foi escolhido desde o ventre, ele foi predestinado. Os que foram predestinados, foi capacitado, santificado, purificado e enviado pela própria palavra. Não é questão de nós ficarmos na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, dizendo amém, aleluia, glória a Deus e nada mudar. Precisamos entender o conteúdo da palavra de Deus. E como que eu vou entender aqui? Ele diz assim, nós recebemos a plenitude dele. Nós recebemos o que? A plenitude dele. Quando você aceita Cristo, você recebe a plenitude do Senhor Jesus na sua vida. Você vai receber graça sobre graça. O que é graça sobre graça? Graça sobre graça. Graça sobre graça. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é aquilo que nós não merecemos. A graça de Deus é o perdão diário. A graça de Deus é a alegria de sermos aquilo que nós não merecemos. A graça de Deus é aquilo que Ele nos deu no Calvário, que nós nunca ia merecer fazer na lei. Porque se nós fosse pela lei, nós estávamos fritos.
Quem é que não olha e deseja? Quem é que não fala mal? Quem é que não tem raiva do irmão? Quem é que não tem ódio? Quem é que nunca pecou? Nós precisamos, se chegar a essa graça, e cada dia nós recebemos graça. Cada dia recebeu o quê? Graça. Graça. Ou seja, isso eu vou mais uma vez, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, uma nova criatura, as coisas velhas tem que deixar para trás. Eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que Deus pega o nosso pecado e lança no fundo do mar. Então, uma coisa que me tem preocupado muito, é isso. É crente que está na igreja com pecado velho. É crente que está na igreja com pensamentos velhos. É crente que está na igreja com a mesma criatura do ano passado. A mesma coisa que eu fazia no ano passado, escutei a palavra, alguém chegou, me aconselhou, você tem que fazer isso, você tem que mudar. Mas parece que aquilo que alguém falou, eu não ouvi. Aquilo que a palavra me falou não entrou na minha mente. Falou, mas parece que deixou despercebido. Ainda tem pessoas ali que tem a cara ainda para lavar com aquele, sabe, passar aquele negócio de ilustramóvel, que diz assim, não, mas Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou. Lógico que Deus sabe. É assim? A cara fica envernizada, tanto a palavra passar, fica, não, mas Deus já me conhece, Deus sabe que eu sou, Deus sabe que eu não posso, Deus sabe que eu não sei, irmão. Pare com isso, todos nós fomos chamados para ser capacitados por Deus, para ser transformado por Deus, para a sua família ser restituída. E o propósito que tem na tua vida é quando você fechar os seus olhos, você ter uma mansão celestial. Aí a pessoa diz, pastor, e os meus antepassados, o que foi que aconteceu? Quando chegar lá onde é que eles estão? A Bíblia diz que depois que você morrer não vai ter mais lágrima nos olhos. Depois que você morrer não vai ter mais dor. Nós vamos ser semelhantes aos anjos. Lá, se o meu pai for para o inferno, é problema dele. Eu não vou sentir a emoção que eu sinto hoje. Essa emoção de amor, de afeto, é dada à carne. É dada à carne. Eu preguei para o meu pai a semana, o ano todo, tal, ele aceitou Jesus. Mas se ele não aceita, na hora que eu chegar lá, ele vai ser um ser, eu vou ser outro. Se ele aceitou, ele está conosco. Nós vamos ser todos juntos. Se ele não aceitou, eu não vou sentir falta dele. Porque lá não tem pai, não tem mãe, não tem casamento. Lá somos todos igual ao mestre. Igual aos anjos. A salvação é individual. Aqui nós sofremos, aqui nós choramos. Mas a Bíblia diz Apocalipse que ele secará dos nossos olhos todas as lágrimas. E as coisas velhas são passadas. Vai fazer tudo se novo. Quem está entendendo, diga amém. Vai ser tudo novo lá. Agora, imagine. Tem pessoas que estão querendo, eu vou me matar aqui na obra, eu vou me esforçar para ver se eu ganho. Irmão, não é assim não. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus pessoal. E esse relacionamento com Deus, nós cortamos ele quando o nosso coração se afastarmos de Deus. Os irmãos viram a reflexão que eu coloquei no grupo hoje de manhã? Hã? Vocês ouviram ou vocês não olham o grupo? Às vezes não dá tempo, né? Muitas vezes nós deixamos assim, as coisas de Deus de lado e olhamos para aquilo que precisamos, e o que precisamos acabou-se. Você, o que você fez hoje, você acabou-se. Amanhã não tem mais nada para você, tem que fazer de novo. E aquilo que você guardou para a tua alma, ela vai pendurar para a vida eterna. O ser humano tem esse problema de cuidar do corpo e deixar a alma morrer. E quando não tem mais jeito, aí vem a depressão, vem a ansiedade, vem o medo. Aí começa a correr atrás quando a alma não tem mais solução. Esse que é o problema do ser humano. Aí começa, procura um lugar, procura outro, procura um lugar. Você vai procurar Deus quando não tem mais jeito. E Deus ainda é tão misericordioso que abre os braços e diz, seja bem-vindo, bendito seja meu Pai. E a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É bom demais, nós temos graça sobre graça. Então a graça de Deus, se você, cada dia, você botar graça sobre a tua graça, vê um pecado, vai orar, vê um pecado, vai louvar, vê um pecado, vai ler a Bíblia, vê um pecado, vai buscar Deus, que você não vai cair no pecado. Esquece que você era até ontem, esquece que você era até na hora de começar o culto. Não queira ser mais a mesma pessoa, você não é mais a mesma pessoa. Você podia ser o que você era. Você aceitou Cristo como teu Salvador. Você mudou a tua genética. Você não tem mais a genética do pai, a genética da mãe. Prova o que eu não provo? Prova ou não? Eu sei escutar eu lendo, irmãos? Hã? Eu vou provar aqui. Deixa eu falar para você aqui, ó, aqui.
Versículo número 12 diz, mas todos quantos recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que querem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de... Quando é que você nasce, homem? É na hora que você nasceu da tua mãe? Não, é na hora que você nasceu na fé. Na hora que você nasceu na fé, você tem um novo nascimento, amém? Todo aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele disse, porque aqui todo aquele que... Agora eu boto para fora. Todo aquele que creu no seu nome recebeu-lhe o poder de ser feito filhos de Deus. Todos que não agora já não nasceram mais da vontade do Pai, nem da vontade da mãe, nem da vontade da carne, ele nasceu da vontade do Espírito Santo. Agora ele vai fazer a vontade de quem? Daquele que o chamou. Aí eu pergunto, você está fazendo a vontade de Deus na sua vida? Ou será que nós estamos fazendo? Continuamos, aceitamos a Cristo, mas continuamos fazendo a vontade velha que tinha na nossa vida. Continuamos com o mesmo ódio, continuamos com a mesma ira, continuamos com os mesmos pensamentos. E cadê a graça? E cadê a graça de Deus na nossa vida? Eu queria ter tido o privilégio de ouvir essa palavra antes de aceitar Jesus, eu não tive. Eu fui arrastado. E que é interessante, eu quero falar uma coisa para você. Nem todos que confessam a Jesus vão para o céu. Porque muitos zombam daquilo que confessaram. Mas a palavra tem que ser pregada para todos. Amém? Nem todos que dizem o Senhor dará no reino do céu. Mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Qual que é a vontade do meu Pai que está no céu? Alguém sabe? Romanos capítulo número 12. Eu vou ler para você para nós fecharmos aqui. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Romanos capítulo número 12. Preste bem atenção. Isso é muito sério, irmão. Nós temos aqui mais de 2 anos. Já era para ter feito, olha, Romanos capítulo número 12, preste bem atenção. Irmãos, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pessoa que confessou Jesus, que está conformado com as coisas desse mundo, com o pecado desse mundo, vendo as coisas desse mundo, ele ainda não tem o Espírito Santo na vida dele, é um enganador. Está enganando a si mesmo. Está enganando e sendo enganado. E a terrível expectação do fim do mundo está vindo sobre a vida dele. Olha, a vontade de Deus é que você apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Sacrifício o quê, irmão? Olha, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí eu pergunto, você está fazendo isso? O seu corpo está sendo morada de Deus? Seu corpo está sendo morada do Espírito Santo? Você está apresentando o seu corpo como sacrifício? Porque do outro lado tem o diabo dizendo, não, apresenta o teu corpo como meretriz. É o que ele fez com um falso profeta, não é assim? Que ele fez com Jezabel. A Bíblia diz que Jezabel derrubava os profetas de Deus com as suas sensualidades. E é o que o diabo tem usado as mulheres para destruir os homens de Deus com as suas sensualidades. É o diabo ter usado isso. Em vez de ter o corpo íntegro a Deus, tem um corpo de Jezabel. Tem um prazer
de mostrar aquilo que Deus fez para a glória dele, para mostrar para a glória dos homens. Não sei se alguém tem aqui, eu estou dizendo isso, mas não sei se alguém, quando vai colocar suas vestes, começa, puxa de um lado, puxa do outro, começa, vou puxar para ficar mais apertado, para quando alguém olhar, ver que está bem apertadinho, né? Que ele é induzido pelo próprio espírito maligno dos infernos. Aí quando alguém vê, nossa, como está bem esticadinho, né? Prazeres carnais, malignos, satânicos. Alguém está entendendo? Mas o seu corpo não é seu, é templo do Espírito Santo. O seu corpo foi feito para adorar a Deus, ser entregado a Deus, como apresentar a Deus como sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Esse é o seu culto racional. O nosso culto não é só aqui na igreja, o seu culto é você em casa. O seu culto é você no seu trabalho, é você apresentando a Deus 24 horas, o seu corpo a Deus, porque Deus não vai vir na hora do culto. Jesus não vai ir buscar a sua igreja só na hora do culto, ele pode vir em outra hora. E como está o seu corpo diante de Deus? Está vendo? Nós temos até o prazer de estar na igreja bem vestido, né? Assim, para a igreja eu vou bem vestido. Mas se eu for sair para Canidé, se eu for para Lagoa do Mato, se eu for para outro lugar, não, eu vou colocar aquelas roupas bem, sabe? Bem, que fique chamando a atenção. Aquilo ali é o prazer da carne, e no prazer da carne trabalha quem? O diabo. Ou seja, o apóstolo Paulo disse aos romanos que nem alguém na carne pode ver a Deus. Porque o prazer carnal é prostituição, lasciva, é ódio, é ira, é contenda, é malícia, é maledicência, é murmuração, tudo isso. Subtrai o seu corpo. Aí quando vai ver, você faz tudo aqui, quando chega em casa vem a angústia, não valeu de nada, não conseguiu nada. Talvez até alguém pecou, porque a Bíblia diz, se olhar e desejar, já cometeu adultério. Mas quem foi impulsionou do adultério? Quem impulsionou? Foi o homem que quis olhar ou foi a mulher que mostrou? Isso é muito sério. Aí diga, eu sou um servo de Deus. Será que é? Será que o seu corpo está sendo um sacrifício agradável a Deus? E sabe o que Paulo diz? Se você destruir o templo de Deus, que é o vosso corpo, Deus também vai destruir você. Então nós precisamos entender, irmão, que ser cristão, é uma coisa bem séria aqui. Eu sei que isso vai dar polêmica, porque tem até para algumas pessoas que não gostam de igreja, que são desigrejados, que não gostam de obedecer, que ficam comentando nos meus comentários. Eu acho bom, porque são pessoas malignas. E eu acho bom quando comenta que eles têm que ouvir a verdade. Amém? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você já ouviu falar? Eu sou cristão. O Brasil, 89% das pessoas brasileiras são cristãos. Será que é isso mesmo? O que significa cristão? Alguém sabe aqui? O que significa cristão, irmão? Alguém sabe? Sabe, irmã? Eu era católico, eu não era cristão. Biblicamente falando, não. Eu era romano. Eu já fui espírita, eu não era cristão. Eu era espírita, eu seria Kardec. Cristão é considerado pequenos Cristo. Cristão é aquele que segue a Cristo. Se eu for católico, eu sou romano. Se eu for kardecista, eu sou espírita. Tá? Se eu sou da igreja do sétimo dia, eu sou da UL Wink. Ser cristão é não ter nada entre eu e Cristo. Ser cristão é declarar que sou filho de Cristo. De Cristo. Ser cristão é confessar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou para me salvar. Não foi Maria, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi a coisa Wink lá da sétimo dia, não foi ninguém, não foi o Macedo, não foi ninguém. Foi o Cristo que morreu por mim e me salvou. Esse é ser cristão. Os cristãos é aquele que tem Jesus como seu pai, como seu guia. Se eu tenho Maria como minha guia, eu não sou cristão, eu sou mariano. As pessoas se enganam, irmão. E estão enganando e sendo enganados. Então, ser cristão é ter Cristo como centro na sua vida.
Então ele está dizendo assim, eu apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional diante de Deus. Vocês não vão se conformar com esse mundo, mas sejais transformados pelo vosso entendimento. Qual é o meu entendimento que eu tenho? Graça sobre graça, graça sobre graça. A graça de Deus vai me baixando a cada minuto. A graça de Deus está sobre a minha vida. E ela vai me transformando. Lá dentro de casa, quando eu começo a ler a Bíblia, você começa a chorar. Lá dentro de casa, você começa a ler a Bíblia, você começa a ver que você é pecador. Olha, irmão, o cristão é diferente do religioso, muito diferente. Deixa eu falar aqui, o religioso pregando aqui como é que é. Escuta aqui. Quando o religioso chega aqui pregando, ele começa assim, irmão, é o seguinte, eu estou dando meu tudo. E você vai dar seu tudo também. Porque nós estamos se matando e é o seguinte, nós vamos chegar ao céu, tal. Eu estou fazendo isso, eu sou o cara, porque Deus me chamou, eu estou fazendo isso, é o religioso. O cristão, nós não estamos nem de estar aqui. Nós estamos aqui pela misericórdia de Cristo. Amém? Nós não merecíamos, ele nos escolheu, pela sua graça somos salvos. Não é por as nossas obras para que ninguém se gloria, mas é por meio da fé, da graça de Deus, para que nós venhamos ter boas obras em Cristo Jesus. Então, cristão é aquele que está pedindo, Senhor, me segura, porque eu olho, porque eu peco, porque eu falo, porque eu odeio, porque eu tenho ira, eu tenho raiva, eu tenho tudo. Então, tira isso de mim, tira o meu velho homem, porque não adianta eu cultuar Deus de noite e no outro dia o meu coração está cheio de ódio. Não adianta. O que vai adiantar? Quem entrou na hora do culto? A palavra veio nos meus ouvidos, mas não entrou no coração, porque ela não entra se tiver ódio, não. Não entra. E deixa eu falar uma coisa para você bem séria aqui. Nós estamos aqui nesse tanto de gente aqui. É uma bênção de Deus. É uma coisa muito séria. Os espíritos imundos que vai saindo das pessoas que estão ouvindo a palavra, vai entrando na pessoa que não está ouvindo. Todos. Você viu dos porcos? Preguei ontem, a sério. O demônio ele procura um lugar deserto. O demônio ele procura um lugar vazio. E quando está todo mundo na igreja, está todo mundo ouvindo, a palavra vem e vai tirando o mal, vai tirando os problemas, vai tirando os espíritos imundos. E quando alguém não está ouvindo, vai entrando tudo na pessoa. Termina o culto, a pessoa fica mais endemoniada do que quando começou o culto. Jesus chegou para o Gadareno e disse, quem são vocês? Nós somos muitos, nós somos legião, somos muitos. Sai dele, não, então manda nós ir para os porcos. Vai, ele foi para os porcos foram no espeadeiro, caíram, morreram todos. Porque o projeto do diabo é matar, é destruir, é colocar ódio, é morte. Então, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes a pessoa diz, é difícil ser cristão. Como que é difícil? É difícil você perdoar, é difícil você amar, é difícil você esquecer o teu passado, o teu ontem. O maior psicólogo é a palavra de Deus. Se você esquecer o teu ontem, começar de hoje, vai tudo ser renovado na tua vida. Desde que você fazer ontem, não faz mais hoje. O que você errava ontem, você sabe que não dá certo para você, então não faz mais hoje. Coloca na presença de Deus que com Cristo vai tudo melhor. Ele tem o melhor para a tua vida. Se você deixar Deus te dar o melhor, Ele vai te dar o melhor. Ele tem o melhor para nós. A Bíblia diz que Ele cuida do céu muito mais do que cuida dos lírios do campo, do que cuida dos pássaros do céu, do que cuidou de Salomão. Ele cuida muito mais de nós. Quem está preocupado com isso? E muitas vezes nós deixamos o cuidado, o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. É a pessoa amor a dinheiro quem tem dinheiro, não é quem não tem, irmão. A pessoa que não tem, a pessoa pega 100 conto e fica em casa. Eu não vou gastar, porque se eu gastar vai se acabar. Aí deixa lá. Morre com 100 reais lá dentro da gaveta lá. Morre com medo de morrer de fome. O dinheiro vai ficar lá e a alma vai para o inferno por causa daquele 100 reais que estava o amor daquele dinheiro. Porque onde está o teu coração está o teu tesouro. Você sabia disso? Se pega em cada coisa. O Senhor Jesus falou, se você amar mais o teu filho, se você amar mais o teu pai, se você amar mais a tua mãe do que a mim, você não é digno do reino de Deus. A salvação é individual. Quando passar, quando você fechar os olhos, irmão, ninguém vai poder te dar uma mãozinha, não. Eles vão escrever no Facebook, uma estrelinha no céu. Eles vão escrever no Facebook, mais um, intercede por nós. Mas só que a pessoa, dali para frente, é Ele, Deus. E acabou-se. Não adianta reza, não adianta missa, não adianta oração, não adianta mais nada. Eu quero que alguém me prove na Bíblia que existe essa mentira. É tudo engano, é tudo engano, é tudo engano. Mas quem rouba é os pastores.
Mentira, para iludir as pessoas. Fechou teus olhos, é você e Deus. O homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após disso o juízo final. E acabou-se. Ninguém, não existe o purgatório, não existe meio termo, ou céu ou inferno. O homem tem duas escolhas. Ou ele está com Cristo, ou vai ficar separado de Deus no Hades. Até o julgamento de lá, vai ser julgado e ir para o lago de fogo. Nós temos uma escolha, você tem a graça sobre graça. Você pode, a partir de hoje, sair daqui. Senhor, eu quero a tua graça, cada dia na minha vida, eu quero a tua graça. Quanto mais eu oro, mais a graça vem sobre a minha vida. Quanto mais eu oro, eu tenho mais poder de não pecar, de não olhar, de não mentir, de não ter ódio. Quanto mais eu tenho a graça de Deus na minha vida. A Bíblia diz que quando Paulo estava, o filho do diabo veio esbofetear Paulo, ele disse, eu quero morrer, eu quero tirar minha vida. Ele disse, Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus é o suficiente para nós não conseguir. E o que é a graça de Deus? É aquilo que não faz nós não pecar. O pecado vem, você pede a graça de Deus. E como você pede, lendo a Bíblia, como você pede louvando, como você pede orando. Você tem graça sobre a sua vida. Graça sobre graça. Alguém entendeu? Diga amém. Amém. Então a graça de Deus é o suficiente. Agora só que eu digo uma coisa para você, irmão. O apóstolo Paulo falando para os Gálatas, capítulo 6, e Gálatas, versículo número 8. Irmão, cuidado, irmãos. Não se deixe enganar. Deus não se deixa escarnecer. Ele não tem o culpado por inocente, não inocente por culpado. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai ter que colher. Preste-me atenção. Preste-me atenção. Quando o crente aceita Jesus, eu tenho certeza que você recebe o Espírito de Deus. Aqui ele diz que recebe o Espírito, o poder, não do pai e da mãe, mas do próprio Deus. Ele vai ensinar o que você vai fazer. Não precisa ninguém estar te pedindo mandar fazer nada não, irmão. Aprenda isso. Porque tem crente, eu só vou fazer se o pastor me mandar. Eu só vou evangelizar se o pastor mandar. Acho que vocês já viram isso. Eu só vou sair se o pastor me mandar. Eu só vou fazer isso se o pastor me der ordem. Irmão, o pastor não é nada não, nós somos iguais. Eu estou aqui para esclarecer a palavra para vocês. Você tem que obedecer ao que o Espírito Santo disse para você. Não adianta o pastor pregar uma palavra dessa e amanhã você fez de conta que não ouviu, você vai ser pior, talvez no próximo que você não venha. Porque o diabo vai trabalhar para isso. Agora, se você ouvir a palavra e guardar no seu coração, ela vai fazer um efeito, você vai ser transformado, a tua vida vai começar a receber graça de Deus sobre ela. E toda vez que você lembrar dessa palavra, você vai dizer, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu quero ter o melhor na minha vida, Deus tem o melhor para a minha vida em nome de Jesus. E você vai começar a ser direcionado pelo Espírito. Você vai começar a ser guiado pelo Espírito Santo. O irmão de Jesus, João, diz assim na primeira carta, filhinhos, vocês sabem de tudo, vocês que têm o Espírito de Deus, sabem de tudo, não necessita que ninguém ensine. O próprio Espírito vai falar, isso é errado. Você vai fazer algo errado, vai estar errado. Você vai fazer o bem, está certo, você vai sentir bem. Mas se for fazer errado, você está ouvindo a palavra, você sabe que a partir de agora, saiu daqui, se for fazer errado, é errado. E aquele que faz sabendo que está errado, não alcança misericórdia, já sabe que está errado. Eu sei que se eu mirar, eu estou errado. Por que eu vou mirar? Eu sei que se eu falar mal da vida do meu irmão, eu estou errado. Por que eu vou falar mal? O que vai me induzir aquilo? Nada. Desgraça para mim. Então eu preciso entender que o meu corpo é sacrifício diante de Deus. O meu corpo é sacrifício. Então, irmão, não precisa. O pastor está dizendo, irmão, devolva o seu dízimo. Irmão, dê sua oferta. Não precisa disso. Não. É você e Deus. Se você tem o Espírito de Deus verdadeiramente, não precisa ninguém estar pedindo. Agora, se não tem, não. Se pedir essa igreja, eu vou para outra. Se pedir na outra, eu vou para outra. Se pedir na outra, eu vou para outra. Nunca você vai ficar no lugar nenhum, porque o diabo não vai deixar. Você está sendo impulsionado pela carne, pelo seu prazer, aquilo que você quer fazer. Agora, se você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, João 3 e outro diz, olha, aqueles que são guiados o vento sopra e vem para lá e para cá. Ninguém vê, mas sente ele. Assim também são todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Amém. Você não faz o que você quer, ser guiado por Deus. Você já imaginou? Olha, você já imaginou quanto uma pessoa está com câncer? Uma pessoa está com, vamos fazer com úlcera, e começa a gastar, e as pessoas começam, vamos fazer uma vaquinha. Gasta aquela vaquinha. Aí de repente ora a Deus, Deus cura. Quando curou daquela úlcera, a pessoa esqueceu por Deus que curou.
parou de gastar o dinheiro está sobrando, não, mas aqui não é para a igreja, aqui é para outra coisa. Aqui... E cadê o Deus que curou, irmão? Será que a pessoa não vê? Será que isso é cabeça de gente ou é o quê? Deus, às vezes, nós estávamos no mundo, bebia, virava a perna, tudo, gastava o dinheiro, não ficava um dia sem beber, depois Jesus libertou da maldita da bebida, agora não, mas eu não vou dar dinheiro para a igreja, porque eu estou dando para o pastor. Né? Que coisa, e como que a igreja? Aí como nós vamos ver, como que a igreja vai andar de carro, como que o pastor vai pregar o evangelho, como o pastor vai comprar peça de carro, como o pastor vai pagar aluguel, vai pagar internet. Como... Gente, será que as pessoas não pensam isso? Eu estou falando isso que é para nós ter esse entendimento, irmão, que ninguém é obrigado a nada. Tudo que você faz obrigado, você não está fazendo nada. Tudo que você for obrigado, você está sendo forçado. E quando você faz algo forçado, você está fazendo para você mesmo um mal para a sua alma. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele não precisa ser forçado a nada. Ele é voluntário, deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dele e vai fazer. Eu vi aqui, eu não quero desfazer, irmão, mas é uma coisa muito certa. Alguém diz assim, irmão, traga que o altar não deve nada para ninguém. É assim? Traga que o altar não vai ficar devendo nada para ninguém. E fica assim. Fica. Deus não recebe tudo que vem para o altar não, viu? Alguém está entendendo? Se você trouxer qualquer coisa forçada para entregar aqui, você está jogando no lixo. É melhor que você jogue na lata de lixo. Tudo aqui que você traz por obrigação, você está jogando na lata de lixo. É Bíblia, é assim. A Bíblia diz que quando Deus mandou o Esaú matar todos os seus inimigos, ele disse, tu vai e mata tudo, homem, mulher, criança, velho, pequeno, não deixa ninguém, porque eles não temem a Deus. Quem não teme a Deus tem que morrer. O rei foi lá, matou todo mundo e trouxe o rei vivo, olha. E trouxe as ovelhas, e trouxe o gado. Ganância. E quando Samuel chegou e disse assim, ei, tu matou todo mundo, foi o que Deus te mandou, rei? Fiz, matei todo mundo. Ele falou, essas ovelhas berrando no curral é o quê? Não, essas ovelhas eu trouxe para oferecer sacrifício a Deus. Ele falou, não, senhor, Deus não quer sacrifício de todos. Ele quer que eu obedeça, é melhor obedecer do que oferecer sacrifício. O teu reino foi tirado. Tirou, irmão, acabou-se, já era. Fica só na carne. A Bíblia diz que os dois primeiros sacrifícios foi de quem? Alguém sabe? Caim e Abel. Caim e Abel. A Bíblia diz que Abel, Deus abençoou a vida de Abel. Quem abençoou? Deus. E Abel tinha ovelhas. Abel foi o que? Pegou as primícias das suas ovelhas e entregou no altar de Deus. A Bíblia também que Deus abençoou Caim da mesma forma. Ele pegou parte da sua lavoura e entregou no altar de Deus. Deus recebeu do Caim? Recebeu do Abel? Por que ele não recebeu do Caim? Ele sabia o que estava na intenção do coração do Caim. E ele sabia o que estava na intenção do coração do Abel. Deus não recebe dinheiro. Deus não recebe oferta. Deus recebe o seu coração. Lá no céu não vai entrar dinheiro. Lá no céu não vai ter, a riqueza já é de ouro, já é tudo de ouro. Ele quer saber como é que está o coração do ofertante, do doador, do dizimista. Ele não quer saber. Não adianta não, eu vou dar porque sou obrigado. Você está jogando fora, jogando no lixo. Agora quando você é guiado pelo Espírito Santo, isso não vale de nada. Se Deus me der 100, 10% não vai valer de nada, porque Ele já me deu 100. 90 sobrou. Se eu sou filho de Deus, se eu não sou, não adianta. Eu estou sendo amarrado que não bode. Sou obrigado, sou impulsionado. Irmão, Deus te dá, devolvo. Deus te dá, devolvo. Não, eu não vou falar isso nunca para ninguém. Eu não sou o dono da sua alma. O dono da sua alma é Deus. É você que é consciente. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Então a transformação da tua alma quem faz é o Espírito Santo. Se você recebeu a palavra de Deus, o que eu estou preocupado é depois que você fechar os olhos. Só isso. Para onde você vai? Depois que você fechar os olhos, há uma mansão. Se você sonhar, o apóstolo Paulo disse que nós não somos nem dignos de pensar na mansão celestial. Amém, irmão? Nós não somos nem dignos de pensar que é lindo demais. Mas isso era preparado para aqueles que amam a Deus. Ama de verdade. Se entrega a Deus. Crê que Jesus Cristo ressuscitou e foi preparar lugar. Amém? Esse é o seu lugar. E o meu prazer é lhe abraçar quando nós chegarmos lá em nome de Jesus e dizer parabéns. Foi difícil na terra, você lutou, mas ofereceu o seu corpo como sacrifício a Deus. Quem vai fazer isso, diga amém. Entrega a Deus quando o inimigo vier. Esquece todo o teu passado, esquece a tua genética. Você não tem mais a genética do pai e da mãe. Tem não. A sua genética agora é de Deus, amém? A sua genética do pai e da mãe não é mais sua.
A sua genética agora é de Deus. Você não nasceu agora mais da vontade do homem, da carne, do varão e da mulher. Agora você nasceu à vontade do Espírito Santo de Deus. Ou seja, aquele que não nascer dessa vontade não pode entrar no reino de Deus. Não, mas a minha família era assim, esquece a família. Eu sou uma nova criatura. Vamos orar? Você vai entregar agora, vai entregar no seu altar a sua vida, a sua família. Você vai dizer, eu quero ter vida com abundância, Senhor. E não só aqui, mas na hora que eu fechar meus olhos, eu quero ver a mansão se abrindo. Irmão, quando você vê isso, eu escutei tanta palavra dura, mais dura antes de eu aceitar, quando eu aceitei a Cristo, que foi muitas vezes eu fui arrebatado, que eu não queria mais voltar. É lindo quando você tem um propósito direcionado com Deus. Quando você tem um propósito do céu, que você esquece essa terra, que essa terra só vai te fazer sofrer, que essa terra só vai te fazer o mal. Agora, quando você está na mão de Deus, na presença de Deus, Deus vai te dando aquilo que é melhor. Aquilo que Ele acha que é melhor para a tua vida, não o que você acha. Tem coisa que você vai dizer assim, meu Deus, eu não mereço, mas eu te amo, eu te dei. Você não merece, mas você é meu. É como diz Isaías 41, Ele tomou pela tua mão e disse, tu és meu filho, foi eu que te gerei agora. Jesus te gera uma nova geração. Esquece aquela pessoa que você era, esquece aquilo. Se alguém dizer, mas você fazia isso, eu fazia, mas você era assim, eu era. Agora eu não sou mais, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Levanta as suas mãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de ministrar a tua palavra de uma nova criatura. Palavra de libertação para nossas almas. Que as nossas almas venham nascer hoje de Cristo verdadeiramente. Que nós venhamos nascer, Senhor, da água, da tua palavra, da regeneração e do Espírito Santo, Senhor. Que aquilo que nós fazíamos até meia hora atrás, até uma hora atrás, não fazemos mais, mas que nós venhamos ter vida. Quando nós deitarmos na nossa cama, nós temos que estar consciente que se o Senhor vier nos buscar, nós não temos mais medo da morte, Senhor. A morte vai ser um transporte para nos levar ao céu. Porque a morte ela pode durar 1 hora, 2 horas, meia hora, ela pode durar 1 ano, mas a eternidade é para sempre, Senhor. E nós queremos a eternidade com Cristo. A nossa eternidade que nós queremos do teu lado. É a nossa eternidade que nós vamos desfrutar do melhor. Ah, Deus, essa vida vai ser passageira. Nem que nossa vida fosse dentro de berço de ouro, não valia de nada diante da eternidade que há de ser revelada para nós. Por isso que a tua palavra diz, Senhor, que é a tribulação, Senhor, que vai vir sobre nós, não há de comparar com o peso de glória, que vai ser gerado sobre nossas vidas. Por isso eu te apresento essas pessoas, que o teu Espírito Santo venha transformando, venha, meu Pai, alimentando com essa palavra, que eles venham nascendo verdadeiramente nessa noite da água, da palavra, do Espírito de Deus, venha sendo gerado pela vontade de Deus, Senhor, e sendo novas criaturas, Senhor, tendo novas perspectivas de vida, tendo alegria de viver, alegria de educar os filhos, alegria de estar em casa, alegria de viver perante a sociedade, Senhor. Aqueles que odiavam vai passar a amá-lo, aqueles que tinham raiva vai passar a respeitá-lo, Senhor. Eu te peço, Senhor, cuide dos teus filhos, da tua igreja, santifica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer, diga amém. Amém. Sente e aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus.